Fala galera, meu nome é Estefânio França, sejam muito bem-vindos ao meu canal. No episódio de hoje nós estamos recebendo aqui uma figura sensacional, importante, é um cara que realmente é um cara batalhador pela juventude, o deputado Rodrigo Delmácio, e as palmas aí, Big! Solta a vinheta, DJ! Falar sobre princípios do High Garden. Um beijo no seu coração e estamos juntos. É nóis, gente. Pessoal, estamos muito felizes aqui por estar recebendo o deputado aqui no nosso canal. E o mundo está passando por uma situação bastante difícil, revoluções estão acontecendo, nós estamos vivendo esse momento aí ímpar, que é esse momento aí de pandemia no mundo inteiro. E nós aqui em Brasília, você que está conectado de outro estado, nós estamos em Brasília, e o deputado, ele representa aqui o nosso parlamento, nossa Câmara Legislativa, Assembleia Legislativa aqui no DF. A Câmara, aqui no DF. É um cara batalhador que briga por nós. E eu tô aqui para apresentar um pouquinho mais do Delmácio e falar quais são as medidas que a gente está tomando, como que ele age, como é que é essa intensidade que ele luta pela juventude, pela família e por outras coisas. E eu quero que você conheça mais um pouco, porque é um cara que eu acredito, é um cara que eu confio e que você pode conhecer melhor, e é um cara que talvez possa ajudar alguém que está do seu lado aí. E vamos lá, deputado, fala um pouquinho sobre você. Quem é o Rodrigo Delmácio? Eita, então vamos lá, né? Sou casado, tenho 3 filhos, a Beatriz, Manuela e o Eduardo. Sou formado em gestão pública, tenho uma pós-graduação em serviço social, estou terminando agora 3 pós-graduações também, que é em cidades inteligentes, gestão de projetos sociais e orçamento público, né? Amém. Estamos terminando essas 3 pós-graduações agora, espero que até o final do ano a gente consiga terminar tudo. Amém. Difícil, né? Mas, enfim. Tá igual eu em 2 doutorados. É mesmo? Cara, tá amém, vendo? amém. Eu vou chegar lá, tô chegando, devagarzinho sempre. Certo? E aí, na política, eu comecei muito cedo, sabe? Eu comecei com 16 anos, eu fui presidente de Grêmio Estudantil, presidente de centro acadêmico da minha faculdade, cheguei até a ser presidente da federação do meu curso, que é a Federação Nacional de Estudantes de Administração. Me lembro, até hoje mesmo, estava num evento de manhã, encontrei uma pessoa que foi meu eleitor na FENEAD, ele foi presidente do centro acadêmico da UNB. Quem vem? Ele foi meu eleitor na FENEAD em São Paulo. Inclusive, lembrou de uma cena engraçada, que a gente fez eleição na Assembleia Legislativa de São Paulo, teve um quebra-pau, enfim. E nessa época eu já era filiado ao PSDB, meu primeiro partido de filiação foi o PSDB, e você pergunta assim, mas Delmácio, por que você se filiou à época no PSDB? Porque eu sou liberal na economia, eu me defino assim, sou liberal na economia, mas sou conservador nos costumes. Legal. E na época o PSDB era o único partido que se aproximava assim, um pouco daquilo que eu acreditava, né? Com isso, na juventude, fiz parte da juventude do PSDB, quando a gente articulou junto ao ex-ministro Paulo Renato, falecido ministro Paulo Renato, e o ex-presidente Fernando Henrique, a quebra do monopólio da carteirinha da Uni. Eu não sei, talvez quem está assistindo a gente aí deve lembrar que tempos atrás você só tinha direito à meia entrada se você adquirisse uma carteirinha da União Nacional de Estudantes. Na minha concepção, o direito à meia entrada, ele não é da entidade Uni, ele é do estudante. Sim. Então, na época, nós juntamos um grupo de jovens do Brasil inteiro, fomos no Palácio do Planalto, foi a primeira vez que eu fui no Palácio do Planalto, tivemos uma reunião com o presidente Fernando Henrique, eu entreguei ao presidente Fernando Henrique uma minuta de medida provisória que dizia exatamente isso, que a carteirinha estudante, qualquer entidade estudantil ou qualquer escola poderia emitir a carteira de identificação estudantil. Isso aconteceu no ano de 2000, a medida provisória, o governo Fernando Henrique assinou essa medida provisória, e aí o monopólio da carteirinha da Uni caiu no Brasil inteiro, e ampliando o acesso. Você tinha quantos anos nessa época? 19 anos. 19 anos. Já estava ali no louco ali. 19 a 20 anos.
Já defendendo aí, ó, a juventude desde, ó, há 20 e poucos anos atrás, meu Deus. Na época, eu vou até dizer, os partidos de esquerda, a juventude ligada aos partidos de esquerda, vieram para cima de mim, dizendo que eu estava, não só para cima de mim, mas para cima da juventude do PSDB, né? E a gente defendia isso de fato. Que o acesso à meia entrada, você não tinha que comprar uma carteirinha para ter o acesso à meia entrada. Se a sua escola te desse de graça, você tem o acesso à meia entrada. Eu me lembro que quando o ex-presidente Fernando Henrique assinou essa medida provisória e publicou no Diário Oficial da União, eu estava em Belém do Pará. Eu estava fazendo um congresso na Universidade Federal do Pará falando sobre a profissão de administração lá. E eu me lembro que essa notícia saiu, foi no jornal, vou falar o nome da emissora, e eu tava. Para não fazer merchan de graça. Derruba a nossa live. Não é só fazer merchan de graça, vou nada. Né? Aí a gente estava no intervalo, estava no almoço e passou. O presidente Fernando Henrique acaba de assinar a medida provisória que derruba, né, o monopólio da carteirinha da Uni. Aí a União Nacional de Estudantes veio para cima e tal. Na época, o presidente da Social Democracia Estudantil, que é um advogado renomado hoje na área do esporte, chamado Pedro Tringrau. Sei quem deu uma entrevista falando sobre isso, foi fenomenal. E, enfim, eu tenho orgulho de dizer que eu fiz parte vamos dizer assim, desse movimento disruptivo. Sim, né? E nessa liberdade, né? Sim. Aí, enfim, infelizmente, aí só contando agora um paralelo, a presidente Dilma Rousseff voltou com o monopólio da carteirinha da Uni, sancionando uma lei do ex-senador Lindbergh Faria. E graças a Deus o presidente Bolsonaro derrubou agora o monopólio também da carteirinha da Uni, criando o que a gente chama de identidade da juventude. Né? Enfim, então só um pouquinho das histórias aí que aconteceram. Não, perfeito, isso aí eu acho que é o gancho da minha próxima pergunta, que eu ia dizer, né? A minha pergunta era, quanto que vê, porque assim, a gente percebe... quem não acompanha o deputado nas redes sociais, eu te convido a acessar lá o Instagram dele, a gente vai deixar disponível aqui no link do YouTube. Ele é um cara que ele libera muita energia e paixão pelo que está fazendo, né? A Camila está aqui, que é uma das assessoras, sabe? O cara acorda, para ele estar aqui hoje fazendo essa live, a gente sabe o sacrifício que ele fez para tirar um tempo aqui, que é o dia corrido, né, deputado? Da onde que veio essa paixão? Assim, porque assim, hoje... alguns entram na política para ficar rico, outros entram para fazer alguma coisa. E a gente percebe que existe uma paixão dentro de você. Me explica para a galera entender de onde que vem esse amor, de onde que surgiu, quando foi a virada de mindset? Que foi a virada da chave. A virada da chave. O que eu acho engraçado é o seguinte, porque eu não tenho parente político, nenhum dos meus parentes são políticos, nenhum mesmo. Né? Nem par de pai, nem par de mãe. Meu avô paterno odiava política, italiano, veio fugido da Itália por causa da guerra. Né? Foi radicado em São Paulo, depois foi para Maringá. E assim, eu comecei na realidade, na minha adolescência, a me indignar com algumas coisas. Né? A ficar indignado, por exemplo, o porquê que eu morava lá em Maringá, numa casinha muito humilde, né? E tinha dificuldade, por exemplo, eu e minha mãe, de termos acesso ao centro de saúde, né? Que ficava próximo lá da nossa casa. Hoje, graças a Deus, melhorou muito isso lá no Paraná. Não estou falando desse tempo, não. Então isso começou a me indignar. E quando começou a me indignar, eu comecei a estudar e falei, cara, como é que a gente pode tentar transformar isso, né? É claro, eu sempre digo o seguinte, que a política ela não é um fim, ela é um meio. Sim. Ela é um meio que você utiliza para transformar uma situação, para mudar uma realidade. Né? A finalidade é outra. E quando eu me converti com 14 anos, eu comecei a entender qual é o meu propósito. Né? Que o meu propósito era esse, tanto que eu, quando eu me converti, na igreja que eu me converti, eu fiz uma campanha logo em seguida, 2 anos, de candidato a deputado federal, eu coordenei essa campanha, não ganhou a eleição, né? Coordenei para a área de juventude, certo? Colocando a juventude na rua, enfim. Isso sempre... E aí eu comecei a me engajar nos movimentos de juventude há muito tempo atrás, muito tempo que eu falo assim, estou com 41, vamos dizer há 23 anos atrás, 24 anos atrás, mais exato. Essa parte da sociedade, jovens entre 16 a 29 anos,
eram esquecidos das políticas públicas. Esquecido mesmo. Assim, você tinha o ECA, Estatuto da Criança e Adolescente, que dava todo o suporte para a criança e adolescente e depois a fase adulta. E esse pessoal que está aqui? Essa galerinha, por exemplo, que termina o ensino médio, desespero e aí? total. Vai fazer o quê? Por exemplo, quem está na rede pública, normalmente ele já é empurrado para o mercado de trabalho. Não tem a opção, muitas vezes, de escolher uma faculdade. Sim. Por quê? Porque não tem dinheiro para pagar. Ah, mas tem as faculdades públicas. Vamos ser franco. Até hoje, o acesso à universidade pública é muito difícil. Sim. E hoje, quem acessa a universidade pública, quem tem condições de estudar bastante, vem de um ensino muito power também, né? Assim, é claro que durante os anos melhorou muito o acesso, mas o acesso à universidade pública no Brasil ainda é elitista. Elitista. Extremamente elitista. Fato isso. E eu digo o seguinte, tem gente que vai falar, mentira e tal. Ah, é? Tá bom. Então me diga quantos jovens que moram na periferia fazem curso de medicina na UNB. Me diga quantos jovens que moram na periferia fazem curso de direito na UNB. Eu não estou falando de cursos que não tem muita concorrência. Ah, não, mas nós temos aqui o percentual de... Não estou falando, estou falando desses dois cursos, que são os cursos mais concorridos da Universidade de Brasília. E eu faço uma pergunta. E aí? Então, infelizmente, o acesso ao ensino superior no Brasil, ele é elitista. Por quê? Porque falta uma política de inclusão do jovem. O jovem foi esquecido durante muito tempo. Essa faixa etária de 15 a 29 anos foi esquecida. E aí é mais ou menos o seguinte, o cara sair do ensino médio, salva quem puder, amigão. Sim. Quem tiver mais resiliência, quem tiver mais força, vence. Aí é a lei da selva. A procura da felicidade, né? É a lei da selva. E foi isso que eu comecei a ficar indignado. Porque, por exemplo, eu, mesmo baixinho assim, né? Eu fui jogador de vôlei. Eu tive que parar de jogar vôlei, porque eu estudava de manhã, treinava à tarde e trabalhava à noite. Minha mãe foi demitida. Minha mãe trabalhava e foi demitida. E eu tive que escolher. Ou eu continuava treinando, ou eu arrumava um segundo emprego, isso com 14 para 15 anos, para pagar o aluguel da minha casa. E essa situação começou a me indignar. Porque, por exemplo, aí eu faço uma pergunta, né? Porque até hoje, por exemplo, não existe um investimento nas categorias de base. Hoje o futebol tem muito investimento. Mas outros esportes, o vôlei, o basquete, o futsal. Aí a criança, né? O pai pega a criança, coloca numa escolinha de futebol. Aí o menino pega talento e começa a jogar, e não sei o quê. Ou bota numa escolinha de vôlei. Aí o menino vai chegar com 15 anos, ou 16, ele vai precisar sair do ensino médio. E aí, cadê a ajuda para ele continuar? Então assim, mas eu digo, o jovem, ele foi esquecido durante muito tempo. A pandemia veio escancarar isso. Verdade. A pandemia veio escancarar isso por uma coisa. Hoje em Brasília, nós temos 18,4% da população desempregada. Isso dá em torno de quase 407 mil pessoas. Desses 407 mil, 73% são jovens de 16 a 25 anos. Não estou colocando nem 29, não. Que estão desempregados. Muitos deles não conseguiram o primeiro emprego. Muitos deles acessam o site lá da Secretaria de Trabalho todo dia e fazem o currículo igual panfleto. Aí eu faço uma pergunta, né? E aí? Aí muita gente fala assim, porque o jovem hoje é aliciado pelo crime. Claro que é aliciado. O Estado não consegue incluir esse jovem, o crime vai lá, o crime é organizado, pega ele e oferece o que ele quer. Porque eu digo o seguinte, o jovem, aí desculpa falar dessa forma. Não, tem que falar. O jovem que é da favela, muita gente tem medo de falar de favela. Eu não tenho medo de falar de favela, não. O jovem que é da favela só quer uma coisa. Aqui nós é favela, a galera sabe que a gente veio do gueto. É isso aí, Sou ocidental. Deixa eu te falar, o jovem da favela, cara, você sabe disso, ele quer oportunidade. A única coisa que ele quer uma oportunidade. E, cara, se você, por exemplo, a gente vê vários exemplos, quando você dá oportunidade para o jovem, o que ele é capaz de fazer, quantas startups ele assim, a gente está vendo aí a galerinha abrir, né? Hoje existem os novos empregos, né? Eu até falei isso ontem, um pouco sobre isso, que existem hoje novas vagas de emprego e os novos empregos.
Um exemplo, social media. Não existia isso há 5 anos atrás. Hoje, quantas pessoas estão ganhando dinheiro com isso? Né? Então, pergunta para as pessoas que quer ser youtuber, né? A galera tá monetizando e tal, enfim. Então, o que eu digo assim? Beleza, os jovens foram esquecidos durante muito tempo. Ótimo. Eu comecei minha militância política no movimento estudantil e na juventude. Entrei, quando eu me converti, entendi que, claro, eu precisava, além disso, defender princípios e valores que eu acredito pela minha sociedade, que nós acreditamos pela nossa sociedade. Por exemplo, eu acredito que a família é a base da sociedade. Tem pessoas que não acreditam nisso. Tem pessoas que acreditam que o indivíduo é a base da sociedade. Bem, eu discordo. Porque o indivíduo sozinho ele não faz nada. Né? Na minha visão, que está na Constituição, a família é a base da sociedade. Então, é isso que eu acredito. Eu acredito que o Estado não pode ser intervencionista. Ele tem que ser liberal. Aí eu faço, por exemplo, quer dizer que você é a favor de privatização? Sou. A privatização é ruim. A privatização é ruim. É ruim. Hoje eu ouvi um videozinho, cara, achei fantástico. Por que a vaca não é extinta e a baleia está sendo extinta? Eu vi esse vídeo, achei fenomenal. Por quê? Rapaz, porque a vaca é privatizada. A vaca tem dono, a baleia não tem. Então, assim, tudo aquilo que tem dono, o cara vai cuidar com o maior carinho, vai reproduzir, não vai deixar morrer a espécie, porque ele, né? Ele não vai deixar isso. Cuidar, né? Aí quem fala da privatização, eu gosto de usar esse número. Talvez quem tá vendo aí, a gente não sabe disso. Vou contar um negócio pra você que você não vai acreditar, você que tá aí. 1996, eu tinha 16 anos de idade. Uma linha telefônica era o preço de um carro. Uma linha telefônica. O Brasil inteiro, sabe o Brasilzão, nós aí, tinha, sabe quantas linhas telefônicas? 55 mil linhas telefônicas para 100 milhões de habitantes. Aí falaram que a privatização não vale nada, que é acabar com o Estado, não sei o quê. Privatizou. 0,5%, né? Hã? 0,5%. Aí, vamos lá. Privatizou, né? Telebrás foi privatizado. Sabe quantas linhas telefônicas tem hoje? Hoje tem mais linhas do que... Sabe quantas linhas telefônicas tem hoje? 320 milhões de linhas telefônicas o Brasil tem. Tem mais linha do Outra que coisa, pessoas. quem está assistindo aqui, vocês estão assistindo por meio de um aparelho via internet, no celular. O maior exemplo de privatização para mim foi a privatização da Telebrás, que deu certo. Vamos trazer para o Distrito Federal agora. Para que um governo é dono de empresa de ônibus? A TCB, por exemplo, tá lá com os ônibus tudo quebrado, tudo velho, tadinho. A população, o cara pega o ônibus, quebra, fica no meio do Não, caminho. aí, por exemplo, mas o transporte coletivo em Brasília é ruim. É por outros motivos, não por causa da privatização. Eu sou favorável à privatização do metrô, sou favorável. O metrô é deficitário, eu sei. Só que quem paga o déficit do metrô quando ele é do Estado, eu e você. Sim. Aí tem gente que reclama porque o imposto é alto. Sabe por que o imposto é alto, coração? Sabe por que o imposto é alto? Porque o Estado paga aquilo que não deve ser prioridade dele. Então, assim, tem gente que fala assim, você é a favor da privatização da SEB? Claro! 500 milhões por ano saía do nosso bolso para pagar o rombo da SEB. Agora não, agora que é empresa privada, ele que se vire lá. Né? Eles que lutem para pagar esse rombo. Então, assim, é imposto nosso. Aí tem gente que fala, a carga tributária do Brasil é alta demais. Claro, o custo do Estado é enorme. O custo é enorme. E isso reflete aonde? No jovem. Isso estoura nele. Por que estoura nele? Por isso o desemprego, né? Ele sai do ensino médio, aí termina o terceiro ano, o menino tá lá no terceiro ano, vai chegando agora em outubro, tá fazendo as últimas provas, tal, não sei o quê. Total. Tipo assim, caramba, velho, o ano que vem eu não vou mais acordar de manhã pra ir pra escola, cara. E aí? Ferrou. Eles falam outra palavra, né? Não fala aqui não. Ferrou. Aí fica aqueles workshopzinhos de orientação de profissão e tal. Muitos jovens têm os seus sonhos tolhidos justamente por causa desse elitismo da universidade pública. Né? Quantos jovens, por exemplo, a gente não conhece que queriam ser médicos, tinham um sonho de ser advogados e não vão por quê? Vão para a iniciativa privada, vai pagar 3 mil reais de mensalidade para medicina, vai tentar o vestibular no UNB, 100 por 1.
Então, assim, a gente precisa viver uma certa... A gente precisa entender. A gente, como é que pode dizer? A gente precisa rasgar a verdade. Sim. Então, assim, se você perguntou, Márcio, então você acha que as políticas públicas no Brasil ou no DF não têm o jovem como prioridade? Não. E dentro dessa linha, o UNB, acho que essa parte aí de desempregados, 70% você falou? 70% dos desempregados são jovens de 16 a 25 anos. Não estou incluindo até 29, só até 26. Qual que seria... 25, perdão, 25. Qual que é o trabalho que o deputado está fazendo, junto aí com o governo, para desenrolar isso? Qual que seria... Boa. Qual que seriam os caminhos, o fluxo aí para a Então, gente vamos sair lá. nessa? Aí aquela coisa... Sair dessa estatística, o DF. Eu, por exemplo, assim, eu não gosto daquela premissa, né? Casa de ferreiro, espeto de pau. Então, por exemplo, na legislatura anterior, tem muita gente que fala, por que você não fez isso? Você é deputado de segundo mandato, por que você não fez isso no mandato passado? Por uma coisa, nós tínhamos o governo em Brasília, que ele era liberal na economia, não, ele era socialista na economia e liberal nos costumes. Então, aí nesse caso, como eu fui eleito com a bandeira da família... Você gastou energia. Nós gastamos energia, sim, tempo, para proteger a família nesse sentido. O governo que nós temos hoje, não. É um governo conservador, do ponto de vista de costumes. Que eu falo assim, conservador não é que vai perseguir as pessoas, não, respeita. Mas também não vai enfiar de goela abaixo as coisas, como o governo anterior tentou fazer. O Rodrigo Hollenbeck tentou fazer isso diversas vezes. Mas enfim, o que a gente fez aqui em Brasília? Eu coloquei 14 milhões de reais de emendas parlamentares. Para quem não sabe o que é emenda parlamentar, a emenda parlamentar é parte do orçamento em que o deputado pode destinar para diversas áreas, para programas, tal, enfim, certo? Eu, por exemplo, se eu falo que a juventude é prioridade, mas quer ver a minha analogia? Por exemplo, se eu pergunto assim, qual é a sua prioridade? Aí você fala para mim, pô, prioridade é meu estudo. Você sabe onde eu vou ver se você está falando a verdade? Onde você investe seu dinheiro. Sim. Se a gente pega as suas contas, você fala assim, a prioridade é meu estudo, mas tu investe na balada? Não, tua prioridade é a balada. Né? Então nós pegamos, eu tinha 19 milhões vamos dizer assim, da cota de emenda, e desses 19 destinei 13 milhões para projetos e programas de qualificação e inserção do jovem no mercado de trabalho. Quase 70%. Né? Isso. E aí vou te dar um exemplo. Tem um projeto que eu ajudo desde 2015 chamado Vira Vida. Certo? Inclusive foi a formatura dele recentemente. Ele pega jovens e adolescentes, jovens principalmente, que foram abusados, que foram vítimas de violência sexual, certo? Ou vítimas de violência familiar. Só para você ter uma ideia, esse projeto ele começa com aceleração escolar, porque muitos dos jovens que sofrem violência eles saem da escola. Então ele trabalha com aceleração escolar, qualificação profissional e a inserção no mercado de trabalho. Então, eram 100 jovens que começaram o curso. Infelizmente, 25 se perderam. Então, formou 75. Desses 75 que foram formados, 82%, que dá em torno de 70, não, menos um pouquinho, 60 e pouquinho, não sou bom de conta não, já estão empregados. Do universo de 100, quase 70%. Aí eu vou te falar, o que eu falei no início, o que o jovem precisa? Oportunidade. Então, aí, o deputado estava falando aqui, que, só para resumir um pedaço, né, de que a forma de ele demonstrar que realmente é compatível aquilo que ele fala, que ele prega, que ele luta com aquilo que está acontecendo, são os números. Das emendas que ele tinha na versão agora, ele tinha 19 milhões e ele investiu 14 milhões na juventude, exatamente. Ou seja, representa 70%. E a gente estava falando que um dos cursos que foi patrocinado por essas emendas, o Vira Vida, teve aí um sucesso tão grande que 70% das pessoas que entraram nesse curso hoje estão empregadas. E, resumo da história, que o que o jovem precisa hoje, e nós, eu acho que qualquer pessoa, mas em específico o jovem, é de uma oportunidade para poder mudar a sua história. E a oportunidade que ele tem, às vezes não muda só a história dele, mas muda a história da família dele, né? Muda a história dele, é verdade, da família, muda a história de todos que estão em volta. E não só em cima disso, sabe? A gente também fez vários projetos de lei
voltados para o jovem. Um principal agora, que na minha visão esse é, vamos dizer assim, é a cartilha. É a cartilha é o Estatuto da Juventude. O que é o Estatuto da Juventude, tá? Ele é como se fosse o Estatuto da Criança e do Adolescente, só que para o jovem. Ele coloca quais são os direitos que o jovem tem. Se eu perguntar aqui, qual é o direito que o jovem tem? Você vai me falar os direitos que estão lá na Constituição. Claro! Mas será que ele tem prioridade? Sim. Então o Estatuto da Juventude, ele reforça o direito que ele tem lá no artigo 5º da Constituição, mas ele coloca como prioridade na política pública estatal. Legal. Então, para isso, agora é claro, para que se tenha prioridade, precisa ter investimento. A nossa próxima batalha é criar, como tem o orçamento da criança e do adolescente, é criar o orçamento da juventude. Então aí, ó, para você dizer, depois o pessoal fala, mas o deputado não respondeu a pergunta. Então ele respondeu aqui. Uma das batalhas que ele vai ter para a juventude, e na live passada que a gente não conseguiu fazer, o pessoal encheu meu Instagram de perguntas. Eu quero falar sobre isso, sobre o Centro de Juventude. Uma boa notícia. Uma boa notícia para o Centro de Juventude. A gente falou que ia trazer uma boa notícia, o pessoal aí depois, o pessoal me chamou para fazer uma live com ele. Cara, deixa eu fazer com o deputado primeiro, depois eu faço com vocês, para a gente mostrar as notícias boas. Que hoje o foco aí é trazer... Qual que é a repercussão disso, pessoal, para vocês entenderem? Você trazer um orçamento para um nicho específico, isso vai trazer mais resultados, claro, vai trazer mais direcionamento. Claro. É aquela velha máxima, quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Uhum. Se você dá um direcionamento específico, um orçamento específico para uma juventude que, conforme o deputado falou aqui nos números, mais de 70% sai e fica desempregada, só é você olhar ao redor do seu redor, quantos amigos seus com mais de 16 anos, 17, 18 anos, sai e tem um emprego, ou termina a faculdade, que é pior. E tem um emprego. Então, assim, esse é um dos objetivos aí que responde a pergunta de vocês aí, tá? E aí, vamos falar. Quer falar sobre Centro de Juventude. Centro de Juventude, pessoal. Que é um outro projeto fantástico, aqui eu quero parabenizar o pessoal do IECAP, que é o instituto que foi contratado pelo governo, que entrou no edital de chamamento público, venceu o edital e hoje faz a gestão de 3 centros de juventude, que é em Ceilândia, Samambaia e na Estrutural. E por um problema burocrático, certo? Tiveram que ser suspensas, eu acho que no último dia 16, se não me engano, 16 de setembro, né? 16 de setembro, isso. E a boa notícia é que o retorno está programado para o dia 10 ou 11 de outubro. Legal já, né? A Secretaria de Juventude passou por uma reformulação, a informação que eu tive é que agora estão saneando todo o processo burocrático. Infelizmente, né, nós vivemos num país que a burocracia emperra muita coisa, mas já deve retornar entre 10 e 11 de outubro. E aí as atividades ficam até o ano que vem. Que o Centro de Juventude é outro projeto, certo? Que a gente agora está ampliando, saindo de 3 centros de juventude para 6 centros de juventude. O dobro, 100%. Nós vamos ampliar, certo? Para atender mais jovens aqui no Distrito Federal. Então, assim, e o Centro de Juventude é bacana porque ele trabalha não só a questão da qualificação, mas ele trabalha habilidades socioemocionais com jovens. Além de você dar, vamos dizer assim, a ferramenta, né, para ele trabalhar, você empodera ele também, para que ele possa ser um empreendedor, para que ele consiga abrir o seu próprio negócio, para que ele possa ganhar dinheiro com aquilo que ele mesmo está fazendo, né? Então, eu conheço praticamente todos os jovens que participaram das aulas do Centro de Juventude, entrei em todas elas, conheço alguns pelo nome, né? O pessoal, muitas pessoas que manifestaram, eu conheço pessoalmente, conheço mesmo, certo? Conheço a vida deles, como é que eles chegaram no Centro de Juventude, aquilo que eles falaram é verdade. O Centro de Juventude era a segunda casa deles. Cara, isso chega a me arrepiar aqui, cara. Era a segunda casa deles. Teve um rapaz, eu conheço ele, que ele chegou e falou assim, como é que você se sente? Você chegar na sua casa e não poder entrar. Cara. E assim, pra ele, eu sei disso porque eu conheço a história dele, certo? Ele chegou lá, um rapaz totalmente tímido, retraído, com muitas vezes, me parece, com problemas de automutilação. E o Centro da Juventude resgatou a autoestima dele. Ele fez, além das oficinas de profissionalizantes, fez oficina de teatro, se despertou nisso, certo? Se tornou um jovem fenomenal. E aí o que acontece? Acontece um problema burocrático que acaba
atrapalhando, né, essa situação. Então, assim, graças a Deus a Secretaria de Juventude resolveu isso e a ideia é abrir entre 10 e 11 de outubro, ou seja, daqui 2 semanas, para ser mais exato. Legal, e eu tô com vocês nessa aí, que recebi mais de 1000 mensagens aí referente... Galera, é mobilizado. Mobilizado, invadiu, vamos invadir a live do Stefani, não sei o que e tal. E isso é para mostrar que vocês são especiais e que existem pessoas que lutam por vocês, e quando o deputado fala essa questão de uma pessoa vir e dizer que aquilo é o segundo lar dela, eu acho que é um dos focos atingidos, né, do centro de juventude. Quer dizer assim, eu quero te dar o senso de pertencimento também. Ou seja, significa que o projeto deu certo. O projeto deu certo. E eu sempre costumo dizer que existem os 2 dias mais importantes da vida da pessoa. Não é o primeiro dia que ela nasce e depois o dia que ela descobre quem ela é. É verdade. E a gente, né, nós que somos cristãos, quando a gente se descobre em Jesus, é o nosso dia mais fantástico da nossa vida, né? Então, para você que está dentro do centro de juventude, está descobrindo as suas habilidades, descobrindo o seu talento, igual o deputado falou aqui, o cara se descobriu na arte, descobriu que, cara, era uma coisa que despertou dentro dele. Pode ficar tranquilo que aí nas próximas semanas aí algo muito especial vai voltar. E posso falar? Muitos jovens que se formaram agora nos cursos do centro de juventude vão voltar. Sabe para quê? Para dar aula para outros jovens. Que legal, que legal. E isso é uma coisa que eu aprendi, o Elon Musk, que é o atual cara mais rico do planeta. A melhor forma de você aprender é você ensinando. É verdade. Então, assim, se você se formou nesse curso, se dispõe a ensinar para outras pessoas. E, repito aqui, vou falar o Gil Jardelli aqui, que é um grande autor de livro também, ele fala, você é o que você compartilha, né, cara? Que é aquilo que você falou, se você compartilha essa paixão, esse amor, o deputado tá aqui, ele vive isso, juventude tá no coração dele. A igreja, né, o Jesus que a gente serve, e a igreja não tem nada a ver com isso, tá, gente? Só paredes, mas a gente frequenta algum lugar. Lá na sua igreja, a juventude é muito forte, né? Muito forte. E, assim, a igreja faz um papel muito forte desse redescobrimento do jovem, né? Sim. Que é justamente pegar que ele está vivendo aquela fase de, talvez, ver para onde vai, para onde vem, e aí a igreja consegue colocar ali no mindset dele que ele pode ser líder, que ele pode escolher, que ele pode decidir, que ele pode influenciar pessoas, né? E que eu acho interessante, até ter uma lei nossa também, que a gente cria a política distrital do voluntariado. E existe a política nacional e a gente criou a política distrital. Legal. E nela a gente colocou atividade religiosa como atividade voluntária. E eu reúno muitas vezes com os jovens da igreja e falo, até porque eu sou jovem também, tá, gente? Né? O 40 de hoje eu tenho a juventude acumulada. Moisés tem 40 anos, cara. Você vê o Moisés da 20, a colega ali... A Camila? Camila, 55. 15 anos. Eu nem sabia que podia trabalhar com 15 anos. É verdade, Camila começou a trabalhar comigo, tinha quantos anos? 17? 17 anos, é verdade. Então, ó, só pra você ter uma ideia. E agora tá com 20. Eu, 25. Tá enfim, que eu tava falando, esqueci. Estava falando da lei que você... da lei do voluntariado, obrigado. Então, a lei do voluntariado, o que acontece? Essa lei que a gente colocou do voluntariado, a gente incluiu a atividade religiosa como atividade voluntária, para ser reconhecida como atividade voluntária também. E eu fiz uma pergunta assim, né? Vem cá, você acha que um jovem, por exemplo, que consegue liderar um grupo de 50 jovens, outros jovens, que consegue fazer com que aqueles outros jovens cumpram um objetivo, uma missão, atinjam um certo nível de meta, certo? Tanto de arregimentação de pessoas, quanto de... Você acha que esse jovem não tem experiência nenhuma? É a prática. Ele pode ser considerado uma pessoa sem experiência profissional? Posso falar? Um jovem desse tem mais experiência do que gente que tem a experiência técnica, porque ele tem experiência interpessoal. Pessoas. Ele consegue influenciar pessoas. Então, assim, a gente incluiu justamente, e hoje, graças a Deus, os jovens que já fazem isso, eles podem se considerar pessoas que têm experiência profissional, porque essa lei diz exatamente isso. Legal demais. E essa também foi você que botou o movimento, né? É uma lei de nossa autoria. Legal. Quantas leis você tem de autoria nesse... Lei são 109. É mesmo? É.
projetos em tramitação 826? 836. É mesmo? É. Rapaz, tu não dorme não, né? Só Um pouquinho. Uma coisa, esse é o seu segundo mandato? Segundo mandato. Certo? Eu acho que um ano tem 365 dias. Se você arredondar para 350, 700, 1.400, aproximadamente 1.500 dias o primeiro mandato, né? E agora já no coisa... 1.000 dias do segundo. 1.000 dias do segundo. Dá 2.500 dias. 2.500 dias aproximadamente. Então, é como se a cada 3 dias... Faz a conta aí. A cada 3 dias você faz bota um projeto. 800 e projeto pouco, 2.500 dividido por 3, eu sou bom de conta. Dá 800 e bom. pouco. Então, assim... Um projeto a cada 3 dias, ou seja... Um projeto de lei. Projeto de lei. Independentemente de final de semana e tudo, tá botando... Tá trabalhando, hein, Camila? Deixa eu até te passar isso no histórico. Eu sou parlamentar da história da Câmara Legislativa que mais apresentou projeto de lei da história. São 8 mandatos, 4 anos, dá 25 anos, agora a 8ª legislatura, né? Nós estamos fechando, o ano que vem fecha 26, então 25 anos nessa legislatura. Não, 30 anos, vai chegar a 30 anos, perdão. E nós estamos chegando vamos fechar, eu acho que esse ano, com quase 900 projetos de leis apresentados. Então, na história da Câmara Legislativa, eu fui o parlamentar que mais apresentou projeto de lei. E sou o segundo até ontem, porque foi sancionada uma lei, mais uma lei de minha autoria. Eu era o segundo até ontem, da história da Câmara, de todos os deputados que passaram na Câmara Legislativa, que mais leis tem sancionadas no DF. Que massa, hein? Que massa. Então, assim, a gente não está recebendo... Por isso que eu sempre digo, né? A gente não traz qualquer um aqui, não. A gente só os top dos top que entra aqui no nosso canal para poder falar com você sobre coisas realmente profundas. Eu quero te fazer uma pergunta. Essa é extra mesmo. Você não escreveu nenhum livro até hoje, né? Não. Se você fosse escrever um livro hoje, com essas... Você tem história já para escrever. Só botar a Camilinha para te ajudar aí. Viu, Camilinha? Me ajuda. Fica a dica. Qual que seria o nome do seu livro? Assim? Se você fosse pensar assim, de bate-pronto, o que seria assim, o nome de um livro assim, para representar toda essa sua história, todo esse seu momento, toda essa sua paixão? O improvável. O improvável? Porque assim, quem olha um pouco para trás da minha história, da onde eu vim, da minha família, ninguém, se eu olhasse, ia falar Quem assim... é esse na fila do pão? É isso aí, é mais um no meio de 1 milhão, sabe? E eu tenho certeza que Deus, assim, com muita misericórdia, olha para minha vida e fala, vem cá, você vai ocupar esse espaço aqui. Por isso que eu falo que é o improvável, porque assim, eu não tenho... Vamos colocar agora, por exemplo, se você for ver o quadro, né, dentro da Câmara Legislativa, eu não tenho parente que é político, eu não sou empresário, né? Hoje eu sou pastor, certo? Mas não sou o líder da instituição religiosa. Sim. Sou um pastor auxiliar, né? Sou um pastor auxiliar. Que mais? Não tenho dinheiro, não sou dono de rádio, de TV, não sou membro de sindicato, certo? E, enfim, então assim, e não vem de militância de esquerda. Porque normalmente o militante de esquerda consegue construir base, né? Então se você olhar assim, o panorama da Câmara Legislativa, quem foi eleito, você fala, quem é esse menino aí? Quem é esse cara que está na fila do pão, né? Como você disse. Então assim, eu colocaria assim o improvável. Legal demais. Não, o tema aí, Camila, anota isso aí, que se vier um livro aí, eu quero meus royalties aí. Os royalties. Legal. A juventude hoje, você falou uma coisa interessante e eu peguei aqui, né? Quando eu saí eu não queria completar 18 anos, porque eu sabia a bomba que vinha depois, né? Assim, quando eu comecei, bateu 17 anos ali, o Big já bateu o desespero, eu já estava vendo meus amigos ali, o desespero que era. E eu tenho um desejo no meu coração, e aí eu queria ver se existe algum tipo de projeto desse, ou no seu catálogo, ou se existe no DF. Eu sempre pensei que se eu fosse ajudar as pessoas, eu ajudaria assim, a gente viu agora na Olimpíada, muita gente chegando na Olimpíada, mas pela fé, né? O cara, é igual o improvável, igual você chegou na legislação. Gente que ganhou a Olimpíada, quando você viu, o cara não tinha patrocínio, não tinha nada, e o cara chegou na Olimpíada. A gente vê que tanto o esporte quanto a música
Eu acredito que a gente que é cristão, que vem da igreja, a gente sabe que a música, ela tira a gente das drogas, ela te dá disciplina, o esporte te dá isso. Tem alguma coisa no seu portfólio, ou que você já fez, ou que você pretende fazer, que a gente coloque essas pessoas em evidências? Quem sabe, tipo assim, o Brasília sendo representada bem no basquete, como com patrocínio no vôlei, e outras modalidades que são às vezes esquecidas, que a gente não tem um impulsionamento. Então vamos lá. Tem sim, na realidade eu vou pegar o que você falou aí do vôlei, né? Legal. Brasília já teve, tempos atrás, um time, na realidade, na liga principal do vôlei brasileiro. E nós pegamos esse projeto, junto com o Flávio Tisser, que é o diretor executivo do Brasília Vôlei, e investimos. Investimos por meio de emenda parlamentar. Eu fui junto com ele no BRB, bati na porta lá do BRB, quero agradecer aí o banco que ajudou, que está ajudando até hoje. BRB sempre fazendo história aqui no Brasil. O BRB, vou te falar, o atual presidente, o bicho é massa, velho, o bicho é top. O cara Ele é nosso lá, né, da Caixa, né? É da Caixa, é verdade, ele é da Caixa. O cara é cabeção, velho, sério mesmo, mas enfim. Eu acho que não vou deixar ele voltar, não, lá pra casa. Mas enfim, o que eu tava falando, aí o BRB ajudou. E nós conseguimos em 2 anos subir o Brasília Vôlei nos 2 naipes, tanto masculino quanto feminino, para a Superliga A. Nós somos a única cidade do país que tem 2 times na Superliga A. Top. Tirando São Paulo, a cidade de São Paulo, que já tem, né? Tirando São Paulo, que é o centro do voleibol, né? Da região, vamos dizer, esse centro-norte-nordeste, nós somos a única cidade do Brasil a ter 2 times na Superliga. Mas ótimo, legal. Aí você fala, beleza, mas a galera tal, você está aí no alto rendimento. E o que você está fazendo para formar a base? Bem, a CBV tem um projeto chamado Viva Vôlei, que é um projeto de iniciação no voleibol para jovens. Nós implantamos 10 núcleos do Viva Vôlei aqui em Brasília. Inclusive, já quem quiser fazer inscrição é só entrar no site da Secretaria de Juventude, certo? São 10 núcleos, são 9 centros olímpicos e em uma escola, aqui é uma escola lá no Guará. E esses centros, né, esses núcleos, servem justamente para formar a base. Então, qual foi a nossa linha do tempo? Nossa linha foi, eu preciso formar a base, mas eu preciso ter uma referência na cidade. Mas não é só isso, eu preciso trazer para a cidade campeonatos sul-americanos ou mundiais. Então, um exemplo, 2019, com o nosso apoio, a gente trouxe a Liga Mundial para Brasília. Então, o Brasil jogou aqui tanto masculino quanto feminino. Estamos em negociação para trazer a Liga Mundial no ano que vem, que vai acontecer no mês de julho, tanto no masculino quanto no feminino. Já, na verdade, o ano que vem são 16 seleções que viriam para Brasília, né, para jogar isso. Então, a gente criou, na realidade, o que a gente chama de uma plataforma de crescimento, certo? Que vai desde quem está iniciando ao desenvolvimento do voleibol, que é o apoio das categorias de base, o master, o apoio dos outros times de adulto. Nós estamos montando um projeto agora para colocar 2 times de Brasília na Superliga C, que é a Série C do voleibol, né? Que é a Série C, também para começar a ter um outro projeto, para esse projeto começar a crescer também. Então, no vôlei a gente está fazendo isso. E também no jiu-jitsu, né? No jiu-jitsu a gente vai lançar, agora em novembro, 10 escolas, 10 academias sociais em todo o DF, certo? Para pegar as crianças, os jovens, ensinar a arte e no final eles vão participar de um campeonato feito por essa escola. Agora, no esporte em geral, é claro, por exemplo, o vôlei estava abandonado em Brasília. Eu, infelizmente, eu falo, né, eu sou um parlamentar só, a gente não consegue atender todas as modalidades. Mas a gente tem ajudado. Outro projeto que nós estamos ajudando também é a paracanoagem aqui em Brasília. Brasília tem hoje residindo aqui a quarta atleta melhor do mundo na paracanoagem. Ela só não foi para as Olimpíadas porque a categoria dela não foi selecionada, né, para as Olimpíadas por causa da pandemia. Que é a Andrea Pontes, ela é da paracanoagem. E assim, nós estamos também ajudando isso com um projeto que ela tem que é fantástico. Andrea Pontes, ó,
Um like aqui pra você e a gente tá na sua torcida, hein? E ela tem um projeto fantástico, depois eu queria te levar lá o dia que você Legal, puder, bora. chamado UNA, que é a União Nacional de Acessibilidade. Que massa, certo? velho. Esse projeto muito legal, assim, estava funcionando no Lago Norte, agora ele vai ser meio que itinerante. Então a Andréa Pontes eu vou te falar, a história dela é fantástica. Ela era atleta de voleibol, jogava no Rio Grande do Sul, chegou a jogar na Sojipa e ela, num acidente de carro, ficou paraplégica, perdeu o movimento dela. Aí você imagina, né? Ela que era atleta, tal, toda, de repente, bum, e se reencontrou na paracanoagem. Que massa, velho. Hoje- Quero te conhecer, viu? E eu falo, 4 minutos pra... Sério? Pode bugar a gente. O Instagram buga a gente com 4 minutos. Nossa. Aí. Cara, mulher, André, quero conhecer. Quero vou te conhecer. apresentá-la. Então, pessoal, partindo aí, infelizmente o tempo aí no Instagram derruba a gente, e o YouTube aqui também, a gente precisa deixar um tempo ali. Cara, foi muito sensacional aqui esse momento com o deputado. Vou fazer um quiz com ele rápido aqui pra gente finalizar. E provavelmente essa já é a segunda live que a gente faz, a outra a gente fez no momento de pandemia que estava mais distante. Essa a gente já está fazendo nesse modelo aqui de quase um podcast aqui junto com ele. Eu vou fazer algumas perguntas para a gente finalizar. Uma palavra de esperança para esse momento de pandemia. Uma palavra de esperança. Fé. Fé. Uma palavra para esse governo atual no DF. No DF, competente. Competente. Sensacional. Um livro que você gostaria de indicar para quem está aqui nos assistindo. Você nasceu para liderar, do John Maxwell. Legal. Sensacional esse livro. Pode comprar. Um filme que tocou em, tipo assim, que você assistiu e você fala, cara, que massa, a pessoa conhecer o lado do deputado, um filme. Cara, eu gosto muito de série, né? Série. Qual série? Eu assisti... como é que chama, gente? Aquele lá do presidente? Eu esqueci o nome dele. Designer Survival? Esse também, mas do que eu gostei foi... House of Cards. House of Cards. House of Cards. Sensacional. Eu nunca consigo falar essa palavra aí do Designer Survival, mas é filme top. Designated Survivor. Designated Survival. Estreia mesmo. Legal. E para finalizar, sua comida preferida? Eu sou nerd italiano, né? Então eu adoro nhoque. Nhoque? Nhoque com o quê? Adoro. Só o nhoque mesmo? Eu gosto do nhoque com molho branco. Né? Top. Tem algum lugar de Brasília que pode indicar? Não, Abratio. Abratio, O nhoque do Abratio é muito bom. Sensacional. Fazer a propaganda ao Abratio. Dá moral tem- pra gente aí, ó. Iguatemi. Tá? Pessoal, foi sensacional fazer essa live com vocês aqui. Peço pra vocês, vai estar aqui embaixo, tem o meu livro aqui que você pode indicar ali. Oi, existe um líder dentro de você. Ficou sensacional. Esse livro é o meu 3º livro que eu publico lá na Amazon. O primeiro, a chave da produtividade. O segundo, as 5 chaves da produtividade. E o terceiro, que eu lancei semana passada, Oi, existe um líder dentro de você. Pode estar lá, a gente está dando uma cesta básica para cada pessoa que compra um livro. Que legal. Para a gente poder ajudar as pessoas nesse momento de pandemia. Acessa lá o deputado, né? Entra lá, pede, faz as suas perguntas, faz os seus pedidos. Talvez você tenha um projeto que pode engajar o deputado aqui lá na Câmara Legislativa. Aperta o sininho, compartilha esse vídeo com o maior número de pessoas que você tem, manda pelo zap e não se esquece de se inscrever no nosso canal. E, deputado, o que você deixa de recado aí pro pessoal? Galera, estamos saindo da pandemia, a gente precisa continuar acreditando primeiro em Deus e depois na gente, que a única pessoa que pode nos parar somos nós mesmos. Valeu! Tamo junto, pessoal. Obrigado pela moral. Vamos pra cima. Falar sobre princípios do High Value. Um beijo no seu coração.